ACH0051 Estudos diversificados. Bioquímica. Regulação integrada do metabolismo. Os objetivos desta aula são conhecer as funções metabólicas especializadas dos tecidos mamíferos, de alguns tecidos, não todos. Compreender o destino metabólico de carboidratos, aminoácidos, que são derivados de proteína, né, e lipídios no fígado. Então, o fígado, na verdade, ele é o grande químico do corpo e entender a química do fígado é importante. Saber das fontes de energia utilizadas pelo músculo e pelo cérebro. Então, as fontes de energia que passam em nossa circulação alimentam o músculo esquelético para a movimentação e o cérebro para as operações cognitivas e outras operações importantes. É interessante saber como que esses órgãos lidam com as fontes energéticas e quais são essas fontes. E, finalmente, estudar a integração metabólica em 3 situações. Período pós-absortivo, que é logo após a sua refeição, por exemplo, um almoço farto. Período absortivo, desculpa. Pós-absortivo, que é depois de umas 3 horas após que você almoçou, que dá aquela fominha. E jejum prolongado, quando você já está muitas horas sem comer. Então, esses são os órgãos que nós vamos tratar nesta aula, né? O primeiro deles, importantíssimo, é o pâncreas, né? Então, tem a localização deles aí no corpo humano. O pâncreas, ele secreta 2 hormônios importantes. O glucagon, que é o hormônio da fome, e a insulina, que é o hormônio da abundância. Quando você acabou de fazer uma refeição, você secreta insulina. Quando você está há mais de 3 horas sem comer, você secreta glucagon. E esses hormônios são secretados sempre em função da disponibilidade e concentração de glicose plasmática. Fígado. O fígado, ele vai processar gorduras, carboidratos, proteínas, sintetizar e distribuir lipídios, produzir corpos cetônicos e glicose pelos tecidos. Em particular, ele armazena glicogênio para atender às necessidades do cérebro. Veia porta. A veia porta, ela é uma veia que conecta o intestino ao fígado e com isso eu consigo enviar esses nutrientes para o fígado processar e depois enviar para os tecidos de interesse. Intestino delgado. Intestino delgado onde tem a absorção de lipídios, nós já vimos isso daí, né? E esses lipídios são depois redirecionados para os outros tecidos. Músculo esquelético, que você usa para a contração muscular e sua movimentação, ele basicamente vai gerar, a partir dos substratos, né, de carboidrato, por exemplo, glicogênio, produzir ATP para realizar a contração muscular, o trabalho mecânico, as suas atividades diárias. Tecido adiposo. Então, esse tecido adiposo está em toda a sua superfície, né? Ele indicou só um lugar que é comum, que a gente geralmente vê, né? Formar aquela linha em volta da cintura, mas você tem tecido adiposo no rosto, nos braços, pelo corpo todo. O tecido adiposo, ele tem como função principal armazenar triacilgliceróis, que são a nossa principal reserva energética. Sistema linfático, que transporta lipídios do intestino para o fígado, e o cérebro, que tem aquelas operações cognitivas importantes e também tem uma demanda muito grande de glicose. Bom, quando você faz uma refeição, essa refeição tem carboidratos, proteínas e lipídios. Qual é o destino dos carboidratos no fígado? Então, o fígado eu estou falando deste órgão aqui. Então, aqui está o destino dos carboidratos no fígado. O fígado é essa célula aqui, circundada. O nome dessa célula é hepatócito. Então, você fez uma refeição boa, comeu arroz, feijão lá e passou por todo aquele processo que nós já vimos, né? O amido é degradado pela amilase, alfa-amilase, maltase, a destrinase, que vai produzir a destrina limite. E aí você gera unidades de glicose que entram no fígado. E logo quando elas entram, são fosforiladas pela glicoquinase. Para a glicoquinase fosforilar, tem uma condição. Eu preciso ter uma concentração de glicose alta.
Então o fígado ele recebe glicose quando tem uma concentração acima de 10 milimolar. Se estiver abaixo disso, ele tem que ser o doador de glicose para os tecidos. Glicose fosforilada vira glicose 6-fosfato, que pode ser encaminhada para distribuição para os outros tecidos. Então, desfosforilo lá na glicose 6-fosfatase no retículo endoplasmático e daí vai para outros tecidos. Ou eu posso pegar essa glicose em uma situação importante aí, que é guardar o açúcar de reserva para alimentar o cérebro no período de fome. Então a gente vai ativar a gliconeogênese e produzir glicogênio hepático, né? Então você vai acumular isso na forma de subunidades, né, de glicose no polímero glicogênio. Eu posso também, dependendo da concentração, clivar um pouco disso pela via glicolítica, produzir piruvato, que gera acetil-CoA na mitocôndria, que lá na mitocôndria vai girar o ciclo do ácido tricarboxílico, né, o ciclo do ácido cítrico, produzindo CO2 e elétrons na forma de NADH e FADH2, que serão reoxidados produzindo ATP. Então você lembra de toda a história, né? NADH2 cis elétrons complexo 1, FADH2 no complexo 2, transporte elétrico por coenzima Q, complexo 3, complexo 4, oxida o oxigênio, reduz o oxigênio, que é o aceptor final, e paralelamente isso os complexos 1, 3 e 4 bombeiam prótons, que quando retornam fazem a parte do estator da ATP sintase sintetizar ATP. Quando acumula acetil-CoA, então você comeu uma dieta muito rica em carboidratos, acumula acetil-CoA, eu vou ter a oportunidade de sintetizar colesterol, né? Isso é importante porque a gente vai ter a possibilidade de aumentar a fluidez das membranas, e ácidos graxos, que são esterificados na forma de triacilgliceróis ou fosfolipídios de membrana. O triacilglicerol pode ser enviado nos VLDLs, nos quilomicrons, para outros tecidos, inclusive o tecido adiposo. E isso daqui sai para outros tecidos. Existe uma via que não foi ensinada aqui, mas você pode estudar no livro do professor Bayardo, que é a via das pentoses. A via das pentoses ela produz equivalentes redutores do tipo NADPH, não é NADH, e ela produz ribose 5-fosfato, que é o precursor dos nucleotídeos, do DNA, do RNA. Então é assim que você aproveita carboidratos. Observe, o fígado ele produz a própria energia, mas a concentração de glicose tem que estar alta. Quando ele faz isso, ele acumula lipídios, acumula gordura. A pessoa se alimentou de glicose, certo? A pessoa está comendo glicose. Ela comeu um bolo, ela comeu alguma coisa com açúcar, e isso faz com que ela produza lipídio. Por causa disso, né? Eu vou produzir acetil-CoA é precursor de lipídio. Mas eu posso também armazenar o açúcar de reserva ou atender às necessidades do cérebro. Nessa sua refeição também tinha proteínas. Essas proteínas foram digeridas no estômago, produziu-se aminoácidos, que também tem destino hepático. Então aqui de novo o hepatócito, a célula do fígado, e os aminoácidos estão aqui. Eu peço desculpas pela mão tremida aqui, né? Então os aminoácidos eles entram e estão aqui dentro da célula. Qual o destino do aminoácido? Bom, eu posso sintetizar proteínas, eles são precursores, né? A gente já viu isso na aula de proteínas. Então com aminoácidos eu sintetizo proteínas, joia. E eu posso sintetizar proteínas que são secretadas no plasma, proteínas plasmáticas. Ou eu posso secretá-las no sangue para que outros tecidos peguem esses aminoácidos e sintetizem suas próprias proteínas também. Então está aqui, as proteínas teciduais. Os aminoácidos eles podem ser utilizados para fazer várias coisas. Porfirinas, que são aqueles complexos dos citocromos que eu falei para você, né? Citocromo B, C, da cadeia de transporte de elétron, produzido a partir de
epinefrina, né, que é derivada de tirosina, né, adrenalina, é um hormônio que é feito a partir de um aminoácido, tirosina, ou nucleotídeos, DNA. Aminoácido também, se eu tirar o grupo amino, ele vira o que a gente chama de alfa-cetoácido, piruvato. E o piruvato, aqui ele vai ter um outro destino, o grupo amino ele vai entrar no ciclo da ureia e eu descarto isso na forma de ureia que vai para a urina. Piruvato, que é um aminoácido sem grupo amino, ele pode ser usado como precursor da gliconeogênese. A gente já viu isso na aula de gliconeogênese. Então, produz-se glicose a partir de piruvato, né? Lembra? Piruvato, oxalacetato, fosfonilpiruvato, até glicose. E essa glicose eu envio para o músculo, por exemplo, para ele armazenar glicogênio. Então, isso é uma coisa interessante. A pessoa que ela tem uma dieta rica em proteínas, ela acaba enviando muito dessas proteínas na forma de glicose, que vai para o músculo ter energia para contração muscular, na forma de glicogênio muscular. Piruvato pode produzir acetil-CoA e esse acetil-CoA entra no ciclo de Krebs, né, o ciclo do ácido cítrico, produz CO2, NADH-FADH2, que depois na fosforilação oxidativa produz ATP. Acetil-CoA, por sua vez, quando acumula, produz ácidos graxos e isso é precursor de lipídio. Mas eu acho que quem contribui mais com a produção de lipídios são os carboidratos. Não são tantos os aminoácidos. Porque a maior parte você secreta. Você não fica com eles, né? Você pega muito pouco para você. Muito bem. Aí, outra coisa que acontece quando você está numa situação de poucos nutrientes, né? Você está muitas horas sem comer, ocorre a degradação da proteína do músculo esquelético. E, em particular, né, a gente vai ter produção de outro produto aqui. Eu posso também, a partir do ciclo do ácido cítrico na gliconeogênese, produzir glicose e o glicogênio, mas de fato isso daqui vai acontecer quando eu degradar a proteína muscular, né? Eu pego os aminoácidos do músculo, degrado, forma alanina forma piruvato e aí sim eu sintetizo o glicogênio. Então a animação talvez pudesse ter começado por aqui, né? Então eu degrado isso. Eu estou muito tempo com fome, sem comer. Então eu vou degradar meu músculo, produzir alanina, que vira piruvato, acetil-CoA, e no ciclo de Krebs isso vai produzir o quê? Oxalacetato, que é convertido em glicose pela gliconeogênese, e isso aqui eu armazeno na forma de glicogênio. E isso é uma reserva importante, porque o cérebro vai precisar dessas coisas, né? O glicogênio hepático é exclusivamente, quase que exclusivamente para o cérebro. Então, sua refeição tinha carboidratos, proteínas, né, precursores de aminoácidos, e lipídios. E os lipídios? Os lipídios, eles existem na forma de triacilglicerol, mas uma vez que eles são absorvidos, a gente desmonta isso, né, produz ácidos graxos e glicerol. Os ácidos graxos vão dar origem aos lipídios hepáticos. E pela beta-oxidação de ácidos graxos vão produzir NADH e acetil-CoA. Acetil-CoA pode ser usado para gerar energia, né? Então roda o ciclo do ácido cítrico, produz CO2 e NADH-FADH2 dão seus elétrons para a cadeia de transporte de elétrons e aí a gente aproveita os prótons que são bombeados para o espaço intermembrana para sintetizar ATP. E isso ocorre na fosforilação oxidativa. Bom, o acúmulo de acetil-CoA vai produzir um tipo de molécula que a gente não viu, mas você pode estudar no livro, que se chama os corpos cetônicos, né? Corpos cetônicos inclui acetona, então significa que se você consome a maior parte dos seus nutrientes é lipídio, é ácido graxo, você vai começar a ter um hálito de acetona. Essa acetona que o pessoal usa para limpar as unhas, tirar o esmalte, né? Mesmo acetona, você produz numa quantidade menor, né? E você produz outras coisas, que é o acetoacetato e alfa-acetobutirato, o beta-acetobutirato e hidroxibutirato. Esse beta-hidroxibutirato e o
o acetoacetato são dois ácidos orgânicos, né, que são derivados de lipídio e que você pode usar para metabolizar em outros tecidos. Acetil-CoA dá origem ao colesterol, que dá origem aos sais da bile. Então, se você quer digerir lipídios, você tem que comer lipídios. Interessante isso, né? Porque você deve se lembrar, os sais da bile são os que emulsionam, formam aquela micela com os lipídios, né? Então, a ingestão de lipídio produz o sal da bile. E esse colesterol aí, ele vai dar origem aos hormônios e esteroides, né? Todos esses hormônios que a gente conhece aí. Ácidos graxos também serão utilizados para produzir lipoproteínas plasmáticas, né, como aquela apolipoproteína do quilomicron, né? Ou ácidos graxos livres que podem ser utilizados pelo músculo esquelético para obtenção de energia. Ok. Como estávamos falando de músculo esquelético, então a pergunta agora é: quais são as fontes de energia do músculo? Essa é uma representação das fontes de energia necessárias para a contração muscular. Bom, se eu estou numa atividade leve ou repouso, leve, uma caminhada, ou repouso, está lendo um livro, o que você usa? Você vai usar os seus ácidos graxos, ou os corpos cetônicos, pelo fato de você estar metabolizando ácidos graxos, ou glicose que está ali, no seu sangue. Então, o que acontece? Esses ácidos graxos, corpos cetônicos e glicose vão produzir CO2. E você vai pegar ADP e IPI e produzir ATP para a sua contração muscular acontecer. Isso na situação leve. Se eu tiver uma atividade de explosão, corrida de 100 metros, eu estou correndo para pegar o ônibus que está ali daqui a 50 metros. Você usa preferencialmente o glicogênio muscular. E o glicogênio ele é convertido em lactato, ácido lático. Bom, vamos contar melhor essa história do glicogênio ser convertido em lactato. O glicogênio está aqui e você converte ele em lactato na contração muscular, sei lá, numa prova de 100 metros. Não é bom ter muito lactato, é um ácido, o ácido lático. E isso vai reduzir o pH do sangue, isso coloca as células numa situação de risco. Então, o lactato, que foi usado, né, o glicogênio virando lactato, produziu o ATP, o lactato ele vai ser transferido para outro lugar. O glicogênio é convertido em lactato justamente para ter essa energia rápida para a contração muscular. Mas o lactato no sangue é ruim, então ele migra para o fígado. No fígado ele é convertido em glicose. Lembra? Gliconeogênese. Você conhece isso e gasta energia. Essa glicose, né, ela agora, né, então eu produzi através de gliconeogênese, né, pode olhar lá na aula disso daí, a gente parte de lactato convertido em piruvato, né, pela lactato deshidrogenase, e eu chego à glicose. Essa glicose, agora sim, eu secreto no sangue e ela retorna para o músculo que converte ela em glicogênio. O que eu fiz? Eu retirei a acidez do sangue e ainda dei energia de volta para o músculo continuar contraindo. Isso é chamado de ciclo de Cori. Então é muito importante, depois de uma atividade física, você descansar para que esse ciclo aconteça e você tenha a reposição. E quando você gasta todo o glicogênio, vamos imaginar, acabou o glicogênio. Aí você já deve ter percebido isso. Às vezes você tem aquele gás adicional. Então você fala, puxa, como pode, né? Eu já estou tão cansado e ainda consigo fazer mais coisas. Isso é porque também na atividade de explosão intensa eu posso usar isso daqui, fosfocreatina, que é convertida em creatina. Então fosfocreatina é convertida em creatina e ela converte ADP em ATP para a contração muscular. Explicando isso melhor, essa é a fosfocreatina. Creatina é essa molécula aqui, e aqui tem um fosfato. Creatina é uma reserva energética. Por quê? Porque se eu reagir esse fosfato com ADP,
na presença da enzima creatina quinase, eu fosforilo o ADP. Isso durante a atividade física, certo? Quem que eu produzo? ATP, energia para contração muscular e creatina. Claro, depois, durante o período de recuperação, né, quando acabou esse exercício, você vai ter que fazer o contrário. Você vai gastar ATP energia para criar essa reserva de fosfocreatina para uma situação em que seja necessária no futuro. E o cérebro? O que o cérebro usa como fonte energética? Bom, ele tem duas fontes de energia. A primeira delas, né, numa dieta normal, né, que tem quantidades adequadas de carboidratos, proteínas e lipídios, glicose. Glicose gera CO2, e aí você já sabe tudo isso aqui, né? É a glicólise mais o ciclo do ácido cítrico, mais a cadeia de transporte de elétrons, mais a ATP sintase, converte ADP em ATP. E isso dá o impulso elétrico necessário para o trabalho neural dos neurônios. No jejum, principalmente jejum prolongado, você está 6 horas sem comer, você vai pegar corpos cetônicos, que são moléculas produzidas a partir de lipídio. Então, depois de muitas horas sem comer, o corpo ele vai fazer duas coisas. Ele vai começar a degradar as proteínas do músculo e um pouco dos lipídios, desde que você respire, né? Lembra que para degradar lipídio, que ocorre na mitocôndria, e eu gero muito acetil-CoA, depois eu tenho que usar muita cadeia de transporte de elétrons por causa da grande quantidade de NADH e FADH2 produzido. Então eu tenho que respirar por um bom tempo, né? Mas é isso aí, o cérebro usa glicose na dieta normal, corpos cetônicos no jejum extremo. Lembra disso daqui? Então esse é um exemplo clássico, né, de alimentação dessas comidas rápidas aí, de valor nutricional questionável, se você começar a avaliar isso de forma bem crítica. A gente já viu isso naquelas tabelas, né? Muito provavelmente, se você tivesse a audácia de comer tudo isso daí, você ia ficar realmente numa situação deplorável, certo? Então você teria conseguido aniquilar com isso daqui que serviram para você, mas você vai ficar muito mal. Então a pergunta é: como que os tecidos coordenam o metabolismo após uma refeição? Pode ser essa refeição aí, ou pode ser uma refeição tradicional, comida da sua família, lá, arroz, feijão, bife, batata frita. Como os tecidos coordenam esse metabolismo? Para eu poder dizer isso, eu vou ter que começar a falar de você de hormônios que regulam o metabolismo. E rastrear a concentração desses hormônios enquanto altera a concentração de glicose no seu plasma. Então vamos lá, concentrações plasmáticas de glicose e de hormônios após a ingestão de uma refeição subsequente a 14 horas de jejum, certo? Então, glicose. Então a pessoa está aí, eu vou ter que mostrar isso daqui, porque senão a gente não tem as horas, né? Então a pessoa estava aqui sem comer, ela comeu aqui no zero. Olha o que aconteceu. Subiu a glicose plasmática e depois ela cai e ela vai ficar em jejum aqui e a glicose vai ficar basal. Geralmente a concentração de glicose em milimolar no nosso sangue é em torno de 5 milimolar, né? E os hormônios, o que aconteceu? Em azul, eu tenho a concentração de insulina. Então, logo após uma refeição, olha o que acontece. Em meia hora, ocorre um pico de insulina altíssimo. Eu saio de quase zero a mais de 200. E isso se mantém por um período e depois cai. O outro hormônio, a insulina é o hormônio da abundância, certo? Faz sentido, eu acabei de comer, o hormônio da abundância vai apitar mais. O glucagon é o hormônio da fome, que a pessoa está um tempo sem comer. Então você vê que quando eu como, a concentração de glucagon cai bastante. Mas à medida que eu começo a fazer as reservas com os alimentos, a concentração de insulina baixa e o pâncreas mede isso, né? O pâncreas que percebe. E ele vê que a concentração de glicose está caindo, ele começa a secretar glucagon. Então você vê que o glucagon ele também sai de quase zero e vai a quase 200. No caso, 200 não, perdão, né, gente? Está aqui 75. Vai de
quase 45 a 75, ele não dobra, né? Não chega nem a dobrar quando ele vai produzir o seu efeito, né? Mas você vê que é mais ou menos assim, com 3 horas que começa, né? Você já deve ter ouvido falar que tem aquelas dietas, come sempre a cada 3 horas, vem daí, né? Então a cada 3 horas você vai começar a sentir espontaneamente a fominha. Tenta se perceber mais. Após uma refeição, marca o tempo e vê quando você sente essa fominha, o início da sua fome. Vai dar umas 3 horas, 2 horas e meia, 3, por aí. Que é isso aí, o efeito da produção hormonal. Onde são produzidos o glucagon e insulina? Nós já vimos, né? Nas ilhotas e Langerhans. Então, essa é uma ilhota dentro de uma região pancreática, aqui no assino pancreático. E você vê que eu tenho as células beta que secretam insulina e as células alfa que secretam glucagon. Tem outras células beta que secretam somatostatina. E tem, enfim, mais outras células aqui. Mas essas são as mais importantes para o assunto do metabolismo. Lembrando que o pâncreas está aqui atrás, né, no seu estômago. Esse órgão pequeno aqui. Esse aqui. Na verdade, ele está apontando errado aqui, né? É esse aqui, ó. A seta está apontando para o órgão errado. Você vê que a forma é essa aqui. Bom, logo após uma refeição farta, como é que o pâncreas sabe que está na hora de secretar insulina? Essa é a história que eu vou te contar. Isso aqui em azul é uma célula beta. Aqui eu mostro para o contorno da membrana, o contorno do núcleo, retículo endoplasmático, umas vesículas especiais aqui, um transportador de potássio, uma proteína que transporta potássio, um transportador de cálcio, uma proteína que transporta cálcio. Potássio de dentro para fora, cálcio de fora para dentro. E quem é essa proteína aqui? Essa proteína é um transportador de glicose. É ela que é o sensor da glicose externa. Então, se eu tenho glicose externa e ela entra, essa célula reage. Como? Ela vai fosforilar glicose com essa hexoquinase 4, né, o glicoquinase, produzir glicose 6-fosfato. Então, vai seguir a glicólise, aquelas 10 reações lá, né? O ciclo do ácido cítrico, fosforilação oxidativa e eu vou produzir ATP. Quando a concentração de ATP aumenta, essa concentração ela inibe o transporte de potássio. Então veja, do lado de fora eu tenho mais cargas positivas por causa do potássio que sai e eu acabo tendo um VM, né, que a diferença de potencial da membrana é grande, porque eu tenho mais cargas positivas fora do que dentro. Mas se eu faço isso, o que vai acontecer? A diferença de potencial ela vai alterar. E isso vai causar um efeito, né? Então, esse canal de potássio inibido pelo ATP vai levar a uma despolarização da membrana. Como? Existe um outro canal chamado canal de cálcio dependente de voltagem. Então, dependendo da voltagem que a gente tem aqui, em função da expulsão do potássio ou não, por causa da inibição, porque tem glicose lá fora, o cálcio entra. Então, se está inibido, o cálcio entra. Agora o cálcio está aqui dentro do citoplasma. E o cálcio ele é um sinalizador. Para quê? Ele é o sinalizador da fusão de grânulos celulares que contêm insulina com a membrana. Quando esses grânulos se fundem, eu secreto a insulina. Então, essa que é a história. A pessoa se alimenta, comeu um feijão com arroz, a concentração de glicose aumenta. O pâncreas, né, para entrar a glicose aqui, tem que estar na concentração muito alta. Quando entrou, aí sim eu produzo esse ATP que despolariza a membrana, desativando o canal de cálcio, e aí o canal de potássio abre para entrar o cálcio. E isso faz com que a insulina seja secretada. Então, nos indivíduos que têm diabetes dependente de insulina, eles têm um problema nessa via toda aqui, né? Na sinalização e também na secreção. Mas no indivíduo normal acontece todo esse processo e você tem o hormônio secretado.
E aí, a insulina secretada vai fazer o seu papel biológico nos seus tecidos alvo. Metabolismo no período absortivo pós-prandial. O pâncreas, ele secreta insulina. Essa insulina, ela vai para vários tecidos, para o cérebro, tecido adiposo, músculo. E a insulina, ela avisa esses tecidos que você tem abundância de substrato. A insulina também ativa o tecido hepático. Então isso permite que a glicose que é absorvida pelo intestino, ela entre no fígado. E o fígado ele pode, por exemplo, armazenar essa glicose na forma de glicogênio para fornecer ao cérebro no período de jejum. Então, no período de abundância, você faz a reserva. A glicose ela pode ser enviada para os outros tecidos. Quais? Para o cérebro, para o tecido adiposo e para o músculo esquelético. No cérebro, a glicose ela é usada imediatamente. Então, ela vai produzir ATP para o cérebro, fazer as ligações entre as sinapses, para fazer a transmissão do neuronal, né? Criar o potencial elétrico entre as células neurais que é necessário para a comunicação entre essas células e produzir a cognição e outras atividades. E é direto. E uma parte dessa glicose ela vai produzir piruvato no fígado, acetil-CoA, e isso vai formar ATP e CO2, que é energia para o próprio fígado, né? Então isso aqui vai ao ciclo de Krebs, toda aquela coisa lá, cadeia de transporte de elétrons. O fígado ele precisa de um pouco também, senão ele não se mantém. O acúmulo de acetil-CoA, se a dieta é muito rica com glicose, vai produzir triacilgliceróis, certo? Esses triacilgliceróis, eles vão formar proteínas, lipoproteínas de baixa densidade, quilomicrons, e vão transportar esses lipídios até o tecido adiposo. Então, o tecido adiposo pega glicose, converte em lipídio. E pega o lipídio que foi produzido por conversão da glicose em lipídio no fígado em reserva. Então, isso aqui vira reserva. Então, por isso que uma pessoa que come coisas que tem muito açúcar, ela ganha peso, porque o tecido adiposo ele vai ficar enriquecido em triacilglicerol. A glicose também ela vai ser utilizada pelo músculo. Bom, aminoácidos. Quando você faz uma refeição farta, né, os aminoácidos eles vão entrar no fígado, podem ser utilizados para síntese proteica ou formar alfa-cetoácidos como piruvato. E isso faz com que eu tenha que secretar o grupo amino na forma de ureia. Lipídios. Os lipídios eles serão transportados na forma de triacilglicerol, nós já vimos isso. E aí eu vou ter vários alvos. Eu vou ter triacilglicerol aqui do hepático que vai para o tecido adiposo. Eu vou ter ácidos graxos que podem ser utilizados pelo músculo para obter energia. Então eu posso, a partir de ácido graxo aqui, na verdade, a partir de glicose e ácido graxo, lembra que são as coisas que a gente vai usar quando está em atividade leve ou repouso. O músculo trabalha. E o tecido adiposo ele vai se beneficiar dessas coisas também, porque ele armazena lipídio convertendo glicose em lipídio, em acetil-CoA que vira lipídio, ou pegando os lipídios produzidos pelo fígado. Bom, observe que aqui nesse ponto a concentração de glucagon é maior que a concentração de glicose. Pois é nesse ponto que vai começar aquela fominha, né? Mais ou menos 3 horas, cada indivíduo tem um horário, né? Mas esse aqui mais ou menos 3 horas e meia. Depois que ele comeu bem, ele já está com fome. Então você sabe muito bem quando essa hora acontece, certo? Você já se sentiu em algum momento assim. E também você já sentiu isso quando você ficou muitas horas sem comer e te deu aquela percepção ruim, que é a sensação da hipoglicemia. Como que o corpo reage a essa situação? Bom, logo após esse período pós-absortivo, após 3 horas, o corpo ele muda de estratégia, né? A gente viu, ele vai começar, o pâncreas, a secretar glucagon, o hormônio da fome. Então eu vou
consumir glicogênio, reserva hepática, para produzir glicose 6-fosfato, que no retículo endoplasmático produz glicose para o cérebro. Veja, o fígado tem que atender as necessidades do cérebro quando você está em jejum prolongado. E com isso o cérebro consegue ter energia para produção do potencial elétrico nos neurônios e ter a comunicação neural. Proteínas do tecido muscular serão degradadas, então você vai perder massa magra. Elas vão virar aminoácidos e esses aminoácidos serão convertidos em piruvato. E o piruvato, pela gliconeogênese, gera glicose 6-fosfato. No retículo endoplasmático, glicose para alimentar o cérebro. Triacilglicerol. Lipídio, triacilglicerol é um glicerol, uma molécula de glicerol e 3 moléculas de ácido graxo. O glicerol ele é só carbono. Com 2 gliceróis eu faço glicose. E com glicose eu alimento o cérebro. O ácido graxo ele pode ser uma fonte de corpos cetônicos, né? Por exemplo, beta-hidroxibutirato, né? Que alimenta o cérebro. Isso numa situação extrema, né? E esses corpos cetônicos podem ser utilizados também pelo músculo para produzir ATP e energia. E os próprios ácidos graxos podem ser usados pelo fígado para tirar a sua própria energia. Existe uma situação em que as pessoas ficam por um período mais longo que o natural sem comer. Essa é uma situação dramática em vários países. Tem vários países na África em que a gente vê esse problema. Isso também ocorreu, por exemplo, nos campos de concentração na época da Segunda Guerra Mundial, né, em Auschwitz, Treblinka. Isso ainda ocorre em vários lugares, né? A gente sabe muito bem a causa disso daí, né? A causa está na incapacidade de políticos de ter empatia e cuidar das necessidades básicas dos seres humanos, né? Em vez de se envolver em disputas pouco produtivas. O que acontece com o metabolismo quando estamos nessa situação? O metabolismo no jejum prolongado, ele começa assim. Primeiro eu vou degradar a proteína do músculo para produzir aminoácidos. Então a proteína do músculo é degradada para produzir aminoácidos e esses aminoácidos eles vão ter o grupo amino removido e você secreta esse grupo amino na forma de ureia. Essa ureia é exportada para o rim e excretada na urina. Os aminoácidos eles vão produzir alfa-cetoácidos, que são intermediários do ciclo do ácido cítrico, que são usados para a gliconeogênese. Então todos eles vão ser convertidos, que são essas setinhas aqui, né? A gente viu que aminoácidos dá exatamente intermediários do ciclo do ácido cítrico, vão produzir compostos aqui no meio, mas todos eles produzem oxalacetato, que é convertido em fosfonol piruvato, que é convertido em glicose 6-fosfato. Se eu no retículo endoplasmático removo o fosfato, eu tenho glicose, e aí sim eu tenho glicose para alimentar o cérebro. Numa situação de fome extrema, eu tenho que dar energia para o seu cérebro, você tem que procurar a comida, o alimento. Ácidos graxos das suas reservas, eles são importados do tecido adiposo e são oxidados e produzem acetil-CoA no fígado. Então os ácidos graxos vão produzir acetil-CoA. Para acetil-CoA rodar o Krebs, eu tenho que ter oxalacetato, certo? Porque ele é assim, né? Acetil-CoA mais oxalacetato dá citrato. Mas todo o oxalacetato está sendo usado para a gliconeogênese, então eu não consigo entrar aqui. Então, o que acontece é que a falta de oxalacetato, que não deixa entrar, vai fazer com que os ácidos graxos se acumulem, né? O acetil-CoA acumule, e acetil-CoA vai produzir corpos cetônicos. Corpos cetônicos, por exemplo, vão produzir acetoacetil-CoA e vai produzir beta-hidroxibutirato, acetoacetato, e esses dois são exportados para o cérebro pela corrente sanguínea. Não é desejável nem um pouco isso, porque esses corpos cetônicos são ácidos e essa acidez ela pode lesionar e matar as células. Então a pessoa que fica em cetose muito tempo, ela morre. Não só pela fome, né?
Um pouco sobre a concentração plasmática desses metabólitos após a primeira semana de jejum. Então, quando você dorme, o que acontece? A sua concentração de glicose ela vai caindo um pouquinho, certo? Então, com um dia, né? Mas ela vai estar em 5,5 e a concentração de corpos cetônicos vai estar em mais ou menos 1,5, um pouquinho. Após uma semana, o corpo cetônico está lá em cima, porque você começou a oxidar muito os seus lipídios. E uma evidência disso é que a concentração de lipídios no seu sangue não baixa mais, que você está tirando todos os lipídios do tecido adiposo para poder produzir esses corpos cetônicos que alimentam o cérebro, enquanto a concentração de glicose cai dramaticamente. Ela só é mantida devido ao fato de que você vai pegar o glicerol do triacilglicerol, produzir glicose e queimar os aminoácidos, né? Converter os aminoácidos da proteína muscular em glicose por gliconeogênese. Alguns trabalhos mostram que pessoas conseguem aguentar até 25 dias assim, até mais, né? Aguentam 30 dias assim e a concentração plasmática de corpos cetônicos chega a 25 milimolar. Mas isso só é feito em pesquisas científicas, com pessoas que têm que estar no hospital sob orientação médica. Como eu disse, é uma condição que pode ser letal. Exercícios. Um adulto sedentário consome 0,05 litros de oxigênio em 10 segundos. Um corredor, na prova dos 100 metros, consome cerca de 1 litro de O2 em 10 segundos. Após terminar a corrida, o velocista continua a respirar em taxa elevada, mas decrescente, por alguns minutos, consumindo mais 4 litros de O2 acima da quantidade consumida pelo indivíduo sedentário. Por que a necessidade de oxigênio aumenta dramaticamente com a corrida? Você consegue imaginar? Você deve imaginar que assim, na corrida eu vou fazer explosão, vou gastar todo o glicogênio. Gastando glicogênio, qual é o próximo metabólito que a gente vai usar? Ácido graxo. Para oxidar ácido graxo eu preciso da mitocôndria, eu tenho que respirar. Então, por isso, a taxa de oxigênio aumenta dramaticamente. O corredor ele respira muito mais O2. Por que a demanda de O2 permanece alta após a corrida ser completada? Você consegue se lembrar? Lembra disso daqui? Na atividade leve ou repouso, eu consumo ácidos graxos. Então, durante a recuperação, eu vou continuar consumindo ácidos graxos. Então, eu ainda vou precisar de mais 4 litros até eu conseguir converter todo aquele lactato em glicose, exportar para o músculo de volta. Então, é necessário ter energia para fazer todas essas coisas, porque converter lactato em glicose requer ATP. Mas de onde vem isso? Vem da oxidação de ácidos graxos. 2. Um típico adulto usa 160 gramas de glicose por dia, 120 gramas dos quais são usados pelo cérebro. É isso mesmo. A reserva de glicose, aproximadamente 20 gramas de glicose no sangue, mais 190 gramas de glicogênio, é adequada por um dia. Após a reserva ser exaurida por jejum, como o corpo obteria mais glicose? Você deve se lembrar disso daqui, né? Ele vai fazer o seguinte, degradar a proteína plasmática, tirar o grupo amino dos aminoácidos para fazer gliconeogênese. E aí eu tenho glicose aqui. Então eu degrado a massa magra. Ou seja, é uma condição terrível ficar no jejum prolongado, como nós vimos lá na imagem, né? E isso é uma condição extrema. E nosso corpo está adaptado a isso, como eu disse, né? O corpo humano é o corpo adaptado para grandes jornadas. A gente ficava com fome muito período, um período muito longo até encontrar alimento, né? Antes de criar essas sociedades que a gente conhece. Resumo. As funções do fígado incluem metabolizar carboidratos, aminoácidos e lipídios, e secretar no sangue glicose, corpos cetônicos e triacilgliceróis. O pâncreas secreta insulina e glucagon. O tecido adiposo armazena triacilgliceróis e o músculo usa esse ATP para realizar trabalho mecânico. No fígado, carboidratos são utilizados para a síntese de glicogênio, ácidos graxos e fosfolipídios. Aminoácidos são convertidos em glicose pela gliconeogênese e os lipídios transformados em sais biliares, né, para solubilizar mais lipídio, ou hormônios ou esteroides e corpos cetônicos.
O músculo utiliza glicose, glicogênio, ácidos graxos, corpos cetônicos e fosfocreatina como fonte de energia. O músculo está bem suprido. Mas o cérebro, só glicose e corpos cetônicos. Corpos cetônicos o cérebro usa, mas essa é uma condição perigosa para todo o corpo. No período absortivo, a insulina promove a síntese de glicogênio e de ácidos graxos. Por isso as pessoas ficam obesas quando comem alimentos ricos em açúcar. No pós-absortivo, glucagon ativa a glicogenólise e a gliconeogênese para aumentar a glicose plasmática. No jejum prolongado, os eventos do período pós-absortivo se intensificam concomitantemente com degradação de ácidos graxos e formação de corpos cetônicos para o cérebro. Faltou escrever aqui uma coisa importante. A proteína será degradada para manter os níveis de glicose. Isso é perigoso, uma situação ruim. Então, eu espero que essa regulação integrada do metabolismo faça você pensar bastante sobre como funcionam essas coisas e concluo assim a regulação integrada do metabolismo.